Galera, foi uma assim estranha, né? A de clínica mesmo, parece que pegaram o cara que fazia as questões doidas, né? Da diretriz, tiraram ele e botaram uma pessoa que tá pegando prova aí de nível R3, pô. Nível prova de título aí para poder fazer Agora tem um problema aqui na minha câmera que eu não tô aparecendo. Tentar novamente. Enfim, quando ela quiser aparecer, ela aparece. Vamos lá. Essa de GO foi uma prova assim que eu tava respondendo assim e respondendo feliz porque tava caindo tudo que a gente discutiu, a maioria das coisas, pelo menos, né? Toda aquela prova de R4 ajudou um pouco. E aí, quando eu fui corrigir, deu baque, né? Mas, vamos lá. Essa 41, caíram duas questões de mama. Essa 41 aqui, ele diz que o câncer de mama é a neoplasia maligna que mais acomete as mulheres do Brasil e no mundo. Com relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama, ele quer um rastreamento, né? Então, ele bota aqui a mamografia não é recomendada para mulheres entre os 40 e os 50 anos de idade por apresentar uma alta taxa de falso positivo e a prevalência de câncer de mama nessa idade ser muito baixa. A gente sabe que o Ministério da Saúde, ele recomenda o rastreamento a partir dos 50 anos, né? Mas entre 40 e 50, a Sociedade Brasileira de Mastologia já recomenda esse rastreamento, tá certo? Então, fica aqui uma divergênciazinha nessa questão, mas como a prova a gente tende a seguir o Ministério da Saúde, a gente marca assim que não é recomendada, tá certo? Para mulheres entre 40 e 50 anos, mas ela não apresenta uma alta taxa de falso positivo, tá certo? Então, ela não está correta, tá certo? Essa alternativa. Mamografia, ela não tem uma alta taxa de falso positivo, né? O autoexame é importante na detecção precoce, visto que reduz a mortalidade do câncer de mama. Isso está sendo desencorajado, tá certo? Essa questão do autoexame, porque aí sim você aumenta a taxa de falso positivo. Porque qualquer lesão que a mulher palpar, ela pode achar que é um câncer e pode correr para poder fazer um exame. Uma mamografia com classificação de BIRADS 4, BIRADS 4 lembra que a gente já tem a obrigação aí de fazer um anátomo patológico, né? Geralmente a questão pode pedir como é que você vai fazer isso. Não é para fazer por PAF, é para fazer ou por biópsia de agulha grossa ou mamotomia, tá certo? E geralmente a gente faz a biópsia considerando o exame que detectou a alteração, tá certo? Se for mamografia, que vai BIRADS 4, é biópsia por mamografia. Se for uma ultrassonografia, é biópsia por ultrassonografia. Lembrando que para microcalcificação, a resposta geralmente é mamotomia, tá certo? E esse aqui foi o gabarito da questão mesmo. É um pouquinho fácil essa daqui. O exame de ultrassom é fundamental na detecção precoce. Para o diagnóstico das microcalcificações, não, ele não é fundamental, tá certo? Tanto é que o rastreio é com mamografia, não é com ultrassom. E a tríade mamografia, ultrassonografia e autoexame das mamas possibilita a prevenção do câncer de mama. Quando ele coloca aqui a prevenção do câncer de mama, na verdade, ele não está prevenindo o câncer de mama. Ele pode, até se você fizer o extremo de fazer uma mamografia, ultrassom, um autoexame, uma ressonância, uma tomografia, enfim, qualquer exame que você tenha, você pode achar o câncer de mama em um estágio inicial ou uma lesão ali no mínimo pré-maligna, né? E aí você identificar. Agora, prevenir o câncer de mama você não vai prevenir, tanto aqui que eu não digo nem pré-maligna, pré-maligna seria no contexto ali do Papa Nicolau. Aqui seria você identificar um câncer precoce, beleza?
essa letra E aqui, não prevenir a prevenção do câncer de mama. O que previne câncer de mama, por exemplo, que poderia ajudar na prevenção, seria aquelas mulheres que são multíparas a fatores que diminuem o estrogênio, aí sim pode prevenir o câncer de mama. Agora, não o rastreio. A miomatose uterina pode conferir papel na infertilidade. De acordo com a FIGO, os miomas são classificados de 1 a 8. É o que eu falo, uma prova que gosta de escala, e é FIGO, Bishop e Robinson. Considerando essas informações, a sinal alternativa que apresenta ou os miomas que representam obrigatoriamente o fator de infertilidade. E aí, se a gente lembrar, FIGO é uma classificação que ela é um pouco intuitiva, né? Que ela vai do pediculado, né? Que é o 0, aí pega o submucoso de FIGO 1 e FIGO 2. FIGO 2 já é o que tem um componente submucoso do intramural. Lembrando que o intramural é do 2 ao 5 ali, tá certo? Aí tem um subseroso, já vai subindo. E como a gente quer, o que interfere na infertilidade, o que pode fazer uma distorção da cavidade uterina, é o FIGO 1 e o FIGO 2, tá certo? Então, aqui é a resposta. Aí veio essa questão aqui, a 43. O sangramento genital em criança de 0 a 11 anos de idade configura-se como urgência, por ser uma situação anormal. As causas nessa faixa etária são diferentes das causas na faixa etária adolescente. A respeito do sangramento genital em crianças, assinale a alternativa correta. Então, ele botou aqui em crianças, de 0 a 11 anos de idade. Ele definiu, ele tirou o adolescente aqui da reta. Galera, há um tempo, tinha um tipo de questão que caia bastante, que era desse sarcoma botrióide, aquela coisa que é raro, assim, raro eu digo assim de se ver, mas dentre essas causas de sangramento, ele não é tão raro na criança, e caía bastante em prova, e sumiu, e voltou nessa prova aqui. Mas vamos lá. O prolapso de uretra, na literatura, a cara de pau de quem fez de colocar aqui na literatura, a principal causa de sangramento nessa faixa etária. Eu olhei, assim, 2 livros, procurei na internet, assim, qualquer artigo que indicasse qual é a principal causa, e não é prolapso de uretra, assim, em nenhum lugar isso está escrito. Procurei em inglês também para ver se achava alguma correlação, também não vi, em nenhum lugar, podendo simular. Ele fala que pode simular um tumor. O tratamento clínico resolve na maioria dos casos. Isso aqui realmente é verdade. O tratamento clínico resolve. A presença de corpo estranho causa um pseudo-sangramento, com corrimento serohemático sem odor. Não, na verdade, eles descrevem isso aí não só para corpo estranho vaginal, mas no nariz também, que tem aquela otorreia fétida que eles descrevem assim de forma clássica, de odor pútrido, a mesma coisa seria um corpo estranho vaginal. O tumor mais comum para sangramento é o sarcoma botrióide, realmente é o tumor vaginal mais comum, tá certo? Em crianças, nessa faixa etária, e a grande característica desse tumor é o sangramento. Então, isso antigamente era muito comum ser cobrado, parou um pouco, aí voltou. A doença de von Willebrand é extremamente comum. Não é extremamente comum, e assim, ela se manifesta mais em adolescente, principalmente quando a adolescente ela começa a entrar no ciclo menstrual. E geralmente, como é uma doença hereditária, a adolescente relata a questão, na verdade, não adolescente, que mais pessoas na família, a mãe e a avó, tem também esse tipo de sangramento, tá certo? Então, não é extremamente comum, mas é uma causa em adolescentes. A vulvovaginite que apresenta sangramento genital na criança é causada por Gardnerella. Não é Gardnerella, Gardnerella a gente vê mais em mulher, na Menachem, tá certo? Bom, para mim é muito claro que o gabarito é a letra C.
Se você pesquisar em qualquer lugar, você vai encontrar essa informação exatamente aqui dessa forma, mas a banca deu como gabarito a letra A, tá certo? Mas eu não sou conivente com gabarito de banca. Eu acho que eles devem ter trocado. Eu acho muito improvável uma pessoa ter realmente, ainda colocar aqui na literatura, que literatura essa pessoa viu. Mas, vamos lá. Flávia, de 20 anos, chegou ao consultório após realizar um exame de Papa Nicolau. O resultado do exame de Flávia mostrou alterações nas células do colo do útero. O médico, ao analisar o laudo, identificou uma condição que é, provavelmente, uma manifestação citomorfológica resultante de uma infecção temporária pelo HPV. Temporária. O médico explicou para Flávia que, embora essa condição tenha grande potencial de regressão, atualmente ela não é reconhecida como uma lesão precursora do câncer do colo de útero. Realmente é o que a gente chama aqui, o HPV, ele causa alterações citopatológicas, morfológicas, principalmente no núcleo da célula, que fica dando aquelas atipias, tipo picnose, dentre outras, só que tem uma alta taxa de clareamento. É muito HPV para pouco câncer, assim, relativamente pouco câncer. Ele perguntou, com base nessa situação aqui, a cenário alternativa aqui apresenta a condição que o médico identificou no exame da paciente. Provavelmente não é o NIC1, porque ele já bota aqui uma neoplasia intraepitelial, nem NIC2, nem NIC3, e nem cervicite crônica, até porque ele fala que tem um potencial de regressão, que é uma alteração temporária, a gente não vai pensar em nada crônico. A resposta é a atipia de significado determinado, né? Que é o que a gente não manda para colposcopia, tá certo? Junto com aquelas lesões intraepiteliais de baixo grau. Que uma questão interessante também, que dá até para abrir um parênteses aqui para um outro comentário que acabei fazendo. Isabela, uma mulher de 63 anos de idade, compareceu ao consultório ginecológico preocupada com sintomas que têm prejudicado sua qualidade de vida. Nos últimos 6 meses, ela vem notando uma intensa urgência para urinar, principalmente à noite, acordando várias vezes para ir ao banheiro, noctúria. Ela também mencionou episódios de perda involuntária de urina quando sente a necessidade urgente de urinar, conhecida como urgicontinência, que é do diagnóstico aqui que ela tem. Isabela relatou que não sente dor, nem apresenta sangramentos ou outros sintomas. Esse não sente dor é também uma coisa assim para poder afastar o diagnóstico de infecção do trato urinário. Embora a gente é prudente investigar, porque pode mimetizar, tá certo? Ela já passou pela menopausa há 10 anos e tem 3 filhos nascidos de parto vaginal. Não tem histórico de cirurgias ginecológicas urinárias, sua vida sexual é ativa e sem queixas, e ela não faz uso de terapia hormonal. Durante o exame físico, foi solicitado que Isabela tossisse e fizesse esforço, mas não houve perda visível de urina, ou seja, ele quer afastar as causas de incontinência urinária por esforço. Né? Que a gente lembra que a gente faz o estudo urodinâmico, se a pressão de perda for maior do que 90, é uma hipermobilidade do colo uterino, se for menor que 60, é um defeito esfincteriano. Dentre os dois valores, nunca havia aparecido em prova. No entanto, ao avaliar a região vaginal, foi identificado um prolapso da parede vaginal anterior. Então, quando a gente tem um prolapso da parede vaginal anterior, pode ser uma cistocele, a bexiga, pode ser uma uretrocele também, tá certo? A uretra prolapsando. Esse prolapso não se estende até o introito vaginal, mesmo quando submetido a esforço. E com base nessa situação hipotética, a cenário alternativa que apresenta o diagnóstico mais apropriado para Isabela e o tratamento recomendado. A cistite intersticial é um quadro que é um diagnóstico diferencial para mulheres que têm cistite crônica. Geralmente vem com um sumário, uma urina tipo uma urinocultura negativa. O que acontece mesmo é uma inflamação, digamos que como se fosse na linha autoimune. É muito associado, às vezes, também com outras doenças
dolorosas, como fibromialgia, depressão, e é mais comum em mulheres, tá certo? Tratamento para cistite intersticial, lembrar que é um diagnóstico de exclusão também, tá certo? Mas se você fizer uma cistoscopia, você vai ver uma imagem com bastante inflamação. Inflamação assim, mais de superfície da bexiga. Superfície mucosa interna, digamos. Tratamento com antidepressivo, tá certo? Principalmente dos tricíclicos aqui podem ser usados. Bexiga hiperativa é o sinônimo de urgência, continência urinária por urgência também, que acontece por conta da hiperatividade do detrusor, tá certo? Você tem, o detrusor começa a ter contrações involuntárias que não são inibidas, e a pessoa ela não consegue ter tempo de ir ao banheiro, ela acaba se urinando, tendo essa perda urinária. Tem alguns tratamentos, assim, comportamentais, assim, a pessoa fazer o controle de toilette, de banheiro, ir ao banheiro a cada 2 horas, evitar estimulantes como cafeína, não beber muita água durante a noite, às vezes até psicoterapia. E tratamento com agentes anticolinérgicos aqui é o padrão ouro, tá certo? Porque esses anticolinérgicos, lembrar que o parasimpático, ele vai fazer com que a micção ela seja estimulada, né? E o parasimpático é a acetilcolina. Então, se a gente usar uma anticolina, a gente trata a bexiga hiperativa. E quais seriam esses agentes anticolinérgicos? Temos a oxabutinina, temos a toterodina, tem também o agonista beta-3 adrenérgico, que é a mirabegrona, tá certo? Também pode ser utilizado aí no tratamento da bexiga hiperativa. Prolapso uterino, não. Ele falou com prolapso da parede vaginal anterior, não é prolapso uterino. Infecção no trato urinário também não está, assim, sugestivo de infecção no trato urinário, porque ela não tem ardor, não tem aquelas queixas típicas de cistite, né? E uretrite também não. Uretrite é mais a gente pensando gonorreia, clamídia, essas coisas, o tratamento seria com antibiótico. E se você ver assim, são questões grandes, é uma prova que cansa até de... Resumindo aqui, ele está falando de Carolina, que é uma professora que está tentando engravidar aí há 5 anos, tá certo? E ainda bota ainda que ela é professora, que o cara é engenheiro, beleza. Eles sempre sonharam em ter uma família grande e ela não consegue engravidar porque teve 3 abortos espontâneos. Pessoal, assim, ter um aborto espontâneo é o que eu falo sempre em aula, assim, praticamente 1/4 a 1/3 das mulheres vão ter um aborto espontâneo ao longo da vida e nem vão saber. E todos são no primeiro trimestre de gestação. Aí tem pessoas que pensam assim, será que é cromossomopatia? Difícil, porque a cromossomopatia, ela está mais associada digo, cromossomopatia do feto, do embrião, está mais associada à aleatoriedade, tá certo? Então, até se você pegar uma mulher que ela tem um bebê, ou desculpa, ela tem uma perda gestacional, e você vai fazer lá um cariótipo naquele feto, às vezes aquele feto tem uma cromossomopatia, é uma coisa boa, porque significa que foi por conta de uma aleatoriedade, uma casualidade da natureza que o feto, o embrião, teve uma alteração que é incompatível com a vida. Agora, quando faz o cariótipo e está tudo normal, a gente começa a pensar que pode ter alguma outra coisa ali interferindo na gestação. E ela perdeu 3, não foi 1. Ou seja, tem algum fator que está levando ela a ter um abortamento de repetição, né? Além das perdas gestacionais, ela menciona que ocasionalmente tem ciclos menstruais irregulares e que no último ano percebeu um ganho de peso, apesar de manter uma dieta equilibrada e praticar exercícios regularmente. Ela relata também que sua mãe teve dificuldade de manter gestações na juventude, ou seja, um problema também que a mãe teve, né? Muito preocupada, Carolina busca entender as possíveis causas de perdas gestacionais recorrentes.
ela teme que algum fator subjacente possa estar interferindo em sua capacidade de manter uma gravidez, e o ginecologista, ao avaliar seu histórico e seus sintomas, considera diversas causas comuns de perdas gestacionais recorrentes. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que não é comumente associada a perdas gestacionais recorrentes. E aí que entra a desgraça dessa questão, porque condições genéticas, como alterações cromossômicas no casal, pode ocorrer, tá certo? Vamos supor que ela tem uma alteração cromossômica, a mãe também teve dificuldade para engravidar, ela também, e vai que o casal, o parceiro também tem alguma outra alteração, é possível, tá certo? Vou dar um exemplo aqui, a síndrome de Down, gente, nem sempre é trissomia do 21, não, pode ser por mosaico. Tem pessoas que têm síndrome de Down e que ela passa a síndrome pela gravidez, de forma hereditária. Nem sempre está associada a mulheres, idosas, tá certo? Então pode ser condições genéticas mesmo. Infecções, como toxoplasmose e rubéola. Assim, para uma rubéola, pensando que assim, rubéola é uma coisa que a gente ninguém mais vê, né? E toxoplasmose até que pode ser vista, mas para uma rubéola causar um abortamento de repetição, ou eu vou contrariar aqui a biologia, que ela está pegando rubéola várias vezes, toda vez que ela engravida ela pega rubéola e perde o bebê, ou que ela pegou uma super rubéola que não passa. Ela ficou com essa rubéola ad eterno, e enquanto ela engravidar, ela vai perder o bebê porque ela está com rubéola. Então, assim, para mim, esse aqui é o gabarito, tá certo? Eu vou marcar aqui de azul. Exposição a substâncias tóxicas no ambiente de trabalho, com solventes e a metais. Assim, ainda que a gente não saiba muito bem, mas se ele está falando que são substâncias tóxicas, ele bota solventes e metais, eu imagino que sejam realmente coisas que vão interferir na multiplicação, na replicação do DNA, como é o caso do benzeno na medula óssea, o hidrocarboneto aí que pode causar doenças hematológicas, como são causas de metais que liberam radiação. Então, eu vou considerar como correta. Doenças autoimunes, como lúpus, Sjögren, SAF, pode sim também estar associada à presença de pólipo uterino. O pólipo, assim, geralmente, ele não vai ser tão grande, ele não vai interferir tanto na gravidez, mas pólipo, ele pode ser um pólipo grande que distorce a cavidade endometrial e a pessoa poder sim não engravidar por conta desse pólipo. E a conduta seria a polipectomia estereoscópica. Isso está descrito na Febrasgo, está descrito em qualquer lugar. Vocês podem colocar pólipo e perda gestacional de repetição. Isso vai estar lá descrito, beleza? Você pode até achar uma referência ou outra que diz que é uma coisa divergente, que o pólipo em si, pela sua característica, ele não vai interferir tanto, mas você pode pesquisar, você vai ver que tem relação, e a própria Febrasgo coloca isso. Não só coloca pólipo, como coloca assim, malformações uterinas e coloca pólipo como uma das causas. Professor, A resposta foi? Foi? deixa eu tirar uma dúvida. O pólipo não seria assim, mais causaria uma dificuldade para a questão da nidação em si, tipo, para iniciar essa gestação ali no útero, no endométrio, e não de tipo de abortos, porque ele está falando ali do primeiro trimestre. Eu sei que fica muito aberto, né? Pode ser bem no comecinho, pode ser, mas não seria mais a dificuldade para engravidar e não causa de aborto? Fiquei nessa dúvida agora. É porque, assim, se você pensar com pólipo, ele acomete uma parte do endométrio, você tem ali o resto do endométrio, a anidação, ela pode ocorrer, sim, e o pólipo, ele pode atrapalhar o crescimento do bebê,
e causassem abortamento. Porque o pólipo, quando se fala pólipo, a gente entende como um pólipo que pode ser um pólipo pequeno, tá certo? Mas tem pólipos grandes, pólipos que distorcem. Tem escrito isso. E você tem que descartar. Tanto quando você faz a esteroscopia, é para você buscar causas ali que possam estar dificultando, entende? É o mesmo raciocínio do mioma, por exemplo. O mioma submucoso, ele pode ser um fator ali que dificulte. Às vezes, procura tudo, não acha nada, acha um pólipo, acha um mioma, eles tiram. Então, agora, ainda que pólipo pudesse ser assim, se tivesse uma resposta aqui mais compatível, digamos que aqui tivesse SAF, e aqui tivesse outras doenças autoimunes, e tivesse pólipo, ainda assim eu não acharia uma resposta correta, mas eu tenderia a marcar o pólipo. Mas tendo isso aqui, infecções, e ele ainda exemplificando o tipo de infecção como toxoplasmose e rubéola, assim, não tem, eu não consigo achar uma lógica, um racional para uma rubéola causar uma perda gestacional habitual. Eu digo isso porque eu fiz ambulatório disso e assim a gente pesquisava tudo. A obstetra, ela era daquele tipo que fazia tudo que tinha na medicina disponível. Ela botava de uma vez só para paciente investigar. E assim, rubéola não era uma coisa que me lembra assim de perda gestacional. Eu pesquisei também bastante e não vi em nenhum lugar associando rubéola com perda habitual, mas pólipo sim, mesmo pólipo sendo divergente. Então, ou uma questão que anula, ou que considera a resposta menos errada, que no caso seria pólipo. Se ele botasse O assim, gabarito dele infecções, foi infecções, desculpa, foi pólipo. Ixi. Mas assim, se ele botasse infecções e eu pensasse assim, uma mulher que fez endometrite, uma DIP, no caso, assim, e começar a pensar, a extrapolar a uma complicação de uma endometrite, aí sim. Mas como ele citou aqui, ele não quis se referir a isso, ele quis dizer uma torte, beleza? Toxoplasmose, rubéola, sífilis, ele quis se referir a isso. Mas olha o exemplo que ele bota, rubéola, porra, não tem como, pô, não. E o médio grupo justificou esse gabarito. Foi isso que me estressa. Ele justifica, disse, que pode ser. Aí, quando a questão é anulada, eles vão regravar a questão na maior cara de pau. E dizer que é impossível, que não tem como a rubéola causar um abortamento assim. Se você comparar a chance entre um pólipo e uma rubéola, que é que poderia causar um aborto de repetição. Mas vamos lá. Juliana, de 52 anos de idade, realizou uma mamografia e uma ultrassonografia mamária de rotina. Os exames mostraram uma massa bem delimitada, com bordas irregulares, medindo 2,5 centímetros no quadrante super lateral aqui externo da mama esquerda, que é o quadrante aqui mais comum, tá certo? O superolateral ou super externo. Não foram identificadas calcificações suspeitas, mas a borda do nódulo é irregular. Se for especulada, já seria um BIRAD 5, beleza? Aqui, a ultrassonografia confirmou a presença da massa, descrevendo com a lesão hipoecoica, com fluxo vascular aumentado ao Doppler, gente. Tem fluxo vascular aumentado ao Doppler é coisa ruim, porque a neoplasia, ela precisa ela cresce, tá certo? De dentro para fora, e ela precisa estar ali na periferia alimentando as células que estão crescendo. É por isso que, às vezes, você tem necrose no meio, tá certo? E você tem um fluxo vascular aqui grande que está alimentando todo esse crescimento. Após uma biópsia, foi confirmado o diagnóstico de carcinoma mamário invasivo, sem outras especificações, e a imunohistoquímica revelou que o tumor é positivo para receptores de estrogênio. Muito bom. Isso aqui é uma coisa que eu vejo pouco cair, mas eu sempre falava, assim, em aula, e caiu aqui. Eu acho que eu falei em algum momento, em alguma das outras duas, das outras três, de ginecologia e obstetrícia. Negativo para receptores de progesterona, negativo para HER2
e apresenta baixa expressão do marcador de proliferação Ki67. Então, como é que a gente pensa? A gente pensa que o tumor de mama, graças à imunohistoquímica, dá para a gente ter uma noção do quão ruim ele é e se a gente pode ter alguma coisa que seja agregada ao tratamento. Como ele tem um receptor de estrogênio positivo, a gente pode usar o tamoxifeno, tá certo? Que ele é como se fosse um estrogênio, um modulador do estrogênio, chama de SERM, com C, que ele vai lá, ele se liga ao receptor de estrogênio, só que ele não faz o papel do estrogênio, ele faz uma mudança alostérica desse receptor, e o receptor meio que não termina a cascata de sinalização celular, que vai levar à proliferação, né, do tumor. O HER2 também é uma proteína que quando ela esse marcador, quando ele é expressado, ele denota uma maior gravidade, mas tem uma terapia-alvo para ele, que é o trastuzumab, tá certo? E o Ki67 é um índice de mitose, quanto maior for esse marcador, mais mitoses estão ocorrendo, ou seja, maior é a multiplicação, o crescimento do tumor. Quanto menor for esse Ki67, menor também vai ser e melhor o prognóstico da paciente. Aí, baseado nisso, gente, até que eu disse que eu não via cair tanto, mas até que caiu aqui, mas que eu disse que a gente divide eles em luminal A e luminal B. O luminal A é o luminal que você tem o receptor de estrogênio e ou progesterona positivo com Ki67 baixo. É a melhor, assim, das hipóteses. É você ter um receptor de estrogênio que você consegue bloquear com índice mitótico baixo. Aí depois vem o segundo pior, que é o luminal B, que é quando você tem o receptor de estrogênio e progesterona, mas você tem um índice de mitose grande. Pode piorar se tiver o HER2, mas lembrando que o HER2 você tem terapia-alvo. Aí seria luminal HER2 positivo. Caso não tenha nenhum, ele é chamado de triplo negativo. E esse triplo negativo, ele é muito ruim porque ele não tem algo terapêutico. Você não tem nada assim que você possa fazer para ele, a não ser a quimioterapia que é feita com antraciclina, tá certo? Então, essa questão aqui, a gente sabe que esse tumor, como ele tem é negativo para HER2, e assim, ele botou negativo para HER2, aqui ele bota HER2 positivo, aqui a gente já elimina, tá certo? HER2 enriquecido também, porque aqui ele disse que é negativo, a gente elimina também. Triplo negativo a gente elimina porque a gente viu que ele é positivo para alguma coisa. Galera, esse é o tipo de questão que às vezes quem não sabe se assusta e chuta. Mas se você parar assim para tentar entender assim o texto, você consegue ir raciocinando um pouco e pelo menos ficar em dúvida entre o A e o B, beleza? É o A porque ele tem baixa expressão do marcador de proliferação Ki67. Tumores com crescimento mais lento e que geralmente tem um bom prognóstico. É exatamente isso aqui o conceito. Aí você pode se perguntar, mas se eu não lembrasse o que é A, o que é o B. Aí você pensa aqui, que aqui ele fala que tem baixa expressão desse marcador de proliferação. Deve ser uma coisa ruim. E que ele poderia ter uma alta expressão, né? Então, talvez teriam alguma coisa pior do que o A. Questão de escala, de coisas que são progressivas, eu tento pensar em cenários. Se existem cenários melhores ou piores, tá certo? Aí aqui é uma questão de endometriose. Por favor. Oi? Explica de novo do aí, luminal A, do luminal B? Sim. E o triplo negativo, assim, por favor. Certo. O luminal A é uma classificação, a gente usa assim, luminal A e luminal B. O luminal A é para câncer que tem um receptor de estrogênio positivo. Pensa assim, se é um câncer que ele está crescendo ali porque está tendo estímulo estrogênico, você pode meio que bloquear esse estrogênio e diminuir o tumor. Pensa que é um tumor assim, estrogênio dependente. É pior do que se
ele não dependesse de estrogênio. A gente vai pensar que ele está crescendo por alguma mutação bizarra, aleatória ali, e não tem o que você fazer para melhorar. Independe do estrogênio. Então, esses tumores que têm o receptor de estrogênio ou progesterona positivo, e somente isso, é o luminal A, que é o melhor cenário, tá certo? Já o luminal B é parecido com o A, porque ele só tem ou o progesterona ou estrogênio positivo, só que tem aqui esse outro marcador aqui, que é o KI67, caiu até em uma prova do São Paulo também, perguntando o que era, e esse marcador de proliferação, ele indica o índice de mitose, ou seja, quanto mais alto ele estiver, mais o câncer está proliferando. Então, a gente pode ter o luminal A, que tem o KI67 baixo, que é o melhor cenário, e o luminal B, que é um tumor com receptor de progesterona ou estrogênio como A, mas que tem um KI67 alto. Ou seja, ele tem um prognóstico um pouco pior, mas eles também respondem bem à terapia contra o estrogênio, que é o tamoxifeno, tá certo? Esse HER2, ele é uma proteína que ele pode expressar o tumor, e esse HER2, ele indica uma maior agressividade, mas a gente tem uma terapia-alvo contra ele. Tem um medicamento, um anticorpo chamado trastuzumab, que dá para utilizar. Então, a depender disso, a gente classifica o tumor, luminal A, luminal B, ou pode ser luminal HER2 positivo, que é quando você tem o receptor de estrogênio e ou progesterona e tem um HER2, aí dá para matar aqui. Só que aqui na questão, ele disse que é negativo para HER2. Se é negativo para HER2, não tem como ser a letra A, HER2 positivo, não tem como ser HER2 enriquecido, que ele é negativo. Aí sobrou C, D e E. O triplo negativo é quando ele é negativo para progesterona, para estrogênio e para HER2, ou seja, você não tem nada para usar contra ele. A minha Você vai dúvida ter era que usar essa. quimioterapia. Eu pensava que estrogênio não estava associado, não, ao triplo negativo, mas tá, né? Tá. Porque Aí tem você acaba receptor não tendo positivo para estrogênio. você acaba não tendo nada para usar contra ele. Ou seja, suponho que seja aquele tumor, esses tumores triplo negativo, por exemplo, são aqueles tumores que estão muito relacionados ao BRCA1, BRCA2, aqueles tumores que pegam em homem também, aqueles tumores que às vezes são familiares, são tumores agressivos, a pessoa morre rápido, que mata a mulher, assim, em idade jovem, em idade fértil. E aí ele tem um prognóstico desfavorável mesmo, porque você não tem muito o que fazer. Você usar a quimioterapia contra a ciclina, e o que vai depender aí se a mulher vai viver ou não, vai ser a fase em que ela identificou esse tumor. Então é basicamente isso aqui. Aí se você tiver, por exemplo, um luminal HER2 positivo, aí você usa o tamoxifeno, porque é luminal, tem receptor de hormônio, e usa o trastuzumab porque tem o HER2. Mas não é porque você está usando duas drogas que ele vai ser melhor do que só ser luminal, não. Antes de você usar uma droga só. O HER2 ele não é bom. Ele só tem uma terapia contra ele. Era essa a minha dúvida. O receptor de estrogênio e progesterona, no caso, seria, entre aspas, seria melhor, né? Porque a gente teria como usar Perfeito. o tamoxifeno. O HER2, apesar de ter algo para usar, seria ruim, né? Ou Isso, não? ele teria um prognóstico pior. Prognóstico pior, tá? E o KI67 nem se fala. Quando ele tá alto, aí é que é ruim mesmo. Mas assim, se o KM67 estiver alto, mas for dentro do contexto de um receptor de progesterona ou estrogênio, ele entra como luminal B. Ele seria menos pior, tá certo? Mas ele é ruim, ele é ruim. Suponha que ele é uma coisa ruim. Ele agrava, ele é o KM67 que vai determinar se é A, se é B, tá certo? Tá certo. Por exemplo, você poderia ter aqui um luminal HER2 positivo com KM67 alto, ou seja,
tudo tem como piorar. Por isso que eles usam esses marcadores aí para poder planejar uma terapia, até mesmo para ver o prognóstico. É uma questão difícil, é uma questão nível R4, tá certo? Não acho assim para cobrar, até porque a gente não vai ter contato com isso. Quem tem é a oncologia, é a mastologia, assim, a gente é a onco, na verdade, não é nem a masto. Mas é bom saber, eu sempre falo isso em aula, independente de a prova cobrar isso ou não, para caso aparecesse um diferencial, e apareceu aqui, e poderia ter aparecido no Sul São Paulo, tá certo? Essa prova, gente, poderia ser do Sul São Paulo. A gente nunca sabe se o critério que eles usaram para enviar essa prova para essa faculdade e deixar do Sul São Paulo. Poderia ter sido algo aleatório. A gente poderia estar respondendo aqui a nossa prova, e essa aqui ser a do Sul São Paulo de sábado. Marina, de 28 anos de idade, procurou ginecologista queixando-se de dismenorreia progressiva e dor pélvica crônica. Assim, gente, viu essas duas palavras aqui? Pensa em endometriose, tá certo? Dismenorreia com dor pélvica crônica, só faltou dizer que, aqui, ó, relata que tem tentado engravidar por mais de um ano sem sucesso. A infertilidade também, que é associada. Na ultrassonografia, eles viram um cisto no ovário direito com a aparência ecogênica homogênea, com bordas regulares e com algumas áreas de sombreamento acústico. Isso aqui é um endometrioma. Ele é homogêneo, ele é regular. Dizem que ele tem um aspecto de... A coloração dele cor de chocolate, tá certo? O estudo Doppler mostrou fluxo vascular periférico ao redor do cisto, mas sem fluxo interno. Porque dentro dele está material líquido mesmo, gelatina lá. Parece um chocolate, que ele descreve assim mesmo, parece chocolate achocolatado. O médico solicitou um teste de sangue para verificar o nível de CA 125, que é um marcador que ele pode estar aumentado na endometriose, tá certo? E o resultado mostrou um valor de 90, sendo que a referência é de 35, tá certo? E aqui ele bota, um nível de CA 125 de 90 confirma o diagnóstico de endometriose? Não. Marcador tumoral, eu não lembro de um marcador tumoral que confirma um tumor, ou confirma alguma coisa, eles são muito inespecíficos. O nível de CA de 90 é específico para endometriose, exclui outras patologias. Gente, se vocês pararem assim para, ainda que não tivesse nenhum conhecimento sobre o tema, se ele é específico para endometriose e exclui outras patologias, ele confirma a endometriose. Então, são alternativas que você elimina por exclusão, porque elas trazem exatamente a mesma ideia. Cistos com essas características ultrassonográficas e padrão Doppler raramente estão associados a níveis de CA 125 de 90. Bom, ele já botou aqui na própria questão que está, né? Mas vamos para... Marina provavelmente tem câncer de ovário, dado ao nível de CA 125 de 90. Beleza, até se a pessoa pensasse, pô, tá com um marcador muito alto, eu vou pensar em câncer. Mas olha o quadro clínico. Dismenorreia, dor pélvica crônica, que piora durante o período menstrual. 1 ano já está tentando engravidar, ou seja, uma história arrastada. Então, não seria câncer de ovário aqui a nossa hipótese, tá certo? A presença do cisto com características sugestivas de endometrioma e nível elevado de CA 125 indica... Opa, ele usa uma palavra mais bonita aqui, porque ele fala que indica, ele não fala que confirma. E ele ainda bota 2 exames, ou seja, isso mais isso ajuda, indica endometriose. Mas o diagnóstico definitivo requer a avaliação histológica, tá certo? Seria aqui a letra E, tá certo? Embora eu já vi até questão dizendo que você nem precisa biopsiar, que o padrão ouro para você ver a endometriose é a laparoscopia. Aqui, Larissa, de 16 anos, sem doenças, não tabagistas, procurou um ambulatório de ginecologia
buscando orientações sobre métodos contraceptivos. Ela está em um relacionamento estável há 6 meses e gostaria de um método contraceptivo eficaz, pois não deseja engravidar nos próximos anos. E aí, com base nessa situação, assinar a alternativa aqui, com base no perfil e nas necessidades de Larissa e nas recomendações da OMS, ele aqui está se referindo ao conceito de LARC, né? Que são métodos contraceptivos de longa duração. Então, tem que ser um LARC, alguma coisa que você coloque nela e que dure um tempo razoável. Então, tudo que for para aqui, ó, tomar diariamente pílula não vai ser, anel vaginal também não vai ser, tá certo? Adesivo contraceptivo transdérmico para substituir semanalmente também não. Pílula com progestagênio diariamente não. Então, aqui ele já deu a dica aqui temporal. Vai ser o DIU hormonal de Mirena, com duração de até 5 anos. É um LARC, tá certo? Aí você pode perguntar, uma pergunta assim de prova que às vezes, não sei se foi nessa prova que caiu, mas de vez em quando cai, perguntando qual desses métodos tem o menor índice de PIO ou a melhor efetividade para evitar uma gestação, né? E aí, o implante, tá certo? Um dia eu questionei a professora. Professora, e a laqueadura? Aí ela ficou assim, me pegou. Mas ela falou, mas Joab, eu acho que é um implante, viu? Eu acho que ainda assim é um implante. E realmente, pessoal, é mais fácil engravidar com a laqueadura que com o implante. Embora seja extremamente improvável, qualquer um dos dois. Aí teve uma pessoa que perguntou, e a abstinência sexual? Seria mais efetivo a abstinência sexual? Em tese, sim, mas por uma bizarrice da nossa sociedade, ela acaba não sendo mais efetiva, tá certo? Ivanilce, de 38 anos de idade, chegou ao consultório de ginecologia queixando-se de prurido vulvar e corrimento vaginal esbranquiçado, que teve início há 3 dias. Então, corrimento vaginal esbranquiçado, prurido vulvar, gente, isso aí já lembra uma candidíase, né? E ela comenta que não tem parceiro sexual há mais de 1 ano. Então, aqui, ó, muitas vezes a resposta está no texto. Lembra-se de ter usado um antibiótico para tratar uma sinusite há cerca de 2 semanas. Ou seja, usou antibiótico. Ela menciona episódios prévios já de irritação cutânea semelhantes, mas afirma que dessa vez sente uma ardência mais intensa na região externa, especialmente ao urinar. Esse aqui, especialmente ao urinar, talvez fosse para confundir um pouco infecção trato urinário, mas é uma ardência mais externa, é um quadro de candidíase de repetição. Isso nem sempre está associado a IST. A gente sempre orienta as mulheres que têm esse quadro de candidíase a usar roupa mais leve, não usar muita roupa íntima apertada. Então, aqui, o que é que ele coloca? Ele quer a correta, e ele bota aqui, é fundamental realizar um exame físico com espéculo de colo uterino e solicitar sorologias, devido ao risco de outras ISTs. Assim, a mulher, ela não tem parceiro há mais de 1 ano. A hipótese principal é candidíase vulvovaginal. O tratamento com fluconazol via oral pode ser iniciado se, ao exame físico da vulva, não forem observadas alterações indicativas de herpes simples. Perfeito. E por que assim esse herpes simples? Porque herpes simples é uma lesão que dói bastante e que poderia estar associada aqui a essa ardência mais intensa. Por isso que seria bom olhar para ver se achava alguma coisa que justificasse a razão pela qual, desta vez, o quadro está um pouco pior. Antes de começar o tratamento para a vaginose bacteriana, que não é vaginose bacteriana, é um corrimento acinzentado, que tem um odor assim, característico. Então, é vital solicitar um exame de cultura vaginal para descartar vaginose citolítica. Sim, assim, a vaginose citolítica é um diferencial da candidíase, realmente lembra um pouco, e o que diferencia, às vezes, é quando você jura que é um candidíase e você olha na lâmina e você não vê pseudoífas, tá certo? Tratamento da vaginose citolítica é alcalinização
do pH vaginal, tá certo? E também não é vaginose bacteriana no caso, né? Visto que Vanilson já teve episódios similares anteriores, é crucial. Essa palavra aqui, crucial, foi que pegou, né? Solicitar exame de urina tipo 1 para tratar possível infecção urinária. Gente, na prova e na vida, infecção trato urinário, cistite, a gente trata, o diagnóstico é clínico. A gente não precisa de urina tipo 1 para tratar, tá certo? É muito chato trabalhar até em pronto-socorro e ficar pegando avaliação de colega que pediu uma urina tipo 1 para uma cistite, assim, classicaça, que ele poderia ter dado antibiótico e mandado a mulher para casa. O tratamento com creme vaginal de metronidazol é apropriado, pois a suspeita é de candidíase. Não seria para candidíase. Creme vaginal de metronidazol, a gente pensaria mais para outros tipos aí de vaginose, né? Aí aqui para essa questão aqui que é engraçada, que parece questão de biologia, a gente vê aqui o embrião, a primeira divisão. Aqui a gente tem a segunda, né? O estágio aqui de 8 células. Aqui é a mórula, né? Para quem lembra aí, lembra que a mórula ela parece uma amora. É a relação que eu fiz aí quando eu era do ensino médio. Embora eu lembre que tem definição de mórula em alguns lugares que diz que é a partir de 8 células. Mas eu não ia brigar com a questão, eu lembrei dessa definição de amora. E aqui, quando tem esse conteúdo aqui, o nome disso aqui é blastocele, tá certo? Que aqui você começa a ter um acúmulo de células, a polarizar as células, que vocês vão, se for aprofundar em embriologia, vai ter que começar a originar sincício, trofoblasto, essas coisas aí. E essa camada aqui, o blastocele, isso aqui é o blastocisto. É isso aqui que implanta e faz a anidação. Então, o que representa a mórula é o tipo 4. E 90% das referências. Eu errei essa questão justamente porque eu lembrei desse número 8 aí. Eu falei, poxa, módulo deve ser número 8. Mano, eu também lembrei, assim, de eu ter lembrado desse número 8, eu pensei, eu não lembrei por acaso, não. Aí eu fui pesquisar e eu vi que tem lugar que diz que mórula é a partir de 8 células. Mas a maioria das referências coloca a mórula como a partir de 16 a 32. Mas eu fiquei na dúvida. Porque esse número 8 me veio à cabeça também da mórula. Juliana, de 37 anos de idade, está em sua terceira gestação e tem um histórico de 2 cesarianas anteriores. Durante uma consulta pré-natal, o médico identifica que a placenta está cobrindo o orifício interno do colo uterino, levando à suspeita de acretismo placentário. Lembra que a placenta prévia, que é esse conceito aí, né, de que está cobrindo o orifício interno, lembra que o diagnóstico de placenta prévia, você não pode dar ele de forma muito precoce, porque a placenta, ela migra, tá certo? A partir de tantas semanas, eu não lembro, mas eu acho que é mais de 24, 26, tem um número relacionado ao 20 e algum número, tá certo? Que é quando você pode dizer que é a placenta prévia. E o acretismo placentário, eu nunca mais tinha visto isso aqui, antigamente cobrava assim, para a gente saber o que era acreta, increta ou percreta, tá certo? Eu ia por ordem alfabética. Acreta invadia menos, pegava ali um pedacinho do endométrio. Increta já pegava o miométrio. Percreta já pegava o lado de fora do útero. Então, eu ia por ordem alfabética, que às vezes tinha uma questão que perguntava um pouco disso. E aí, uma coisa que a gente tem que pensar, qual exame alternativa que apresenta o melhor exame para diagnosticar o acretismo placentário em Juliana. Bora eliminar aqui as que envolvem radiação, tá certo? TC, PET-CT e angiotomografia. Beleza? Ultrassom transvaginal.
eu tenho alguma coisa na cabeça, assim, que quando a mulher tem placenta prévia, tem algumas coisas que não podem fazer, tá certo? Mas, de qualquer forma, fazer transvaginal. De qualquer forma, o melhor exame é a ressonância magnética, tá certo? É o que dá para ver. Tanto que quando você estuda sincreta, percreta e acreta, que você vai ver exames de imagem, se vocês botarem isso aí, vão ser exames de ressonância. Eu lembro de um caso, assim, que a mulher chegou falando, tem um acretismo placentário, doutora, e mostrou as imagens. A médica, eu sei lá olhar isso, quero o laudo, você tem um laudo aí? Aí, eu tive essa lembrança no internato também, mas é ressonância, tá certo? Lembre disso, não marcar métodos aqui de radiação, e ultrassom também, entre ultrassom e ressonância, ele pedindo um melhor exame, gente, o melhor exame, ou exame padrão ouro, vai pelo ressonância é muito melhor, vai ver melhor, vai ver as estruturas, vai delimitar melhor. Ultrassom não. E lembre que ultrassom, ainda para quem pensou em marcar ultrassom, é operador dependente, tá certo? A ressonância ela vai ser melhor. Geralmente, a ressonância eles falam que é melhor, e em algumas situações eles associam a ressonância com o ultrassom com Doppler. Ah, legal, legal. Então, ressonância é melhor e pode associar. E pode fazer essa ultrassom transvaginal? Eu não sei nesse caso, porque ele fala ali que cobre o orifício, ali deve ser uma total, né? Aí fica meio confuso. Mas eu já vi, até no meu resumo aqui tem dizendo que o primeiro é ressonância, tipo padrão ouro, mas você pode associar com ultrassom com Doppler, mas não tem a palavra transvaginal aqui no meu resumo. Entendi. Perfeito. Então, se ele cair, se ele botar que pode associar para melhorar, talvez, a acurácia, a gente marca. Aí aqui, galera, foi uma questão um pouco difícil, mas, assim, eu tentei seguir uma lógica para responder ela, a respeito do metabolismo lipídico durante a gravidez. Assim, ele perguntou do lipídico, ele pode perguntar do proteico, ele pode perguntar do imunológico, ele pode perguntar de qualquer outra coisa. Vale a pena estudar isso agora? Não. É um assunto grande, que cai muito pouco, e a chance ainda de errar essa questão, mesmo estudando o assunto, é grande, tá certo? O que eu pensei foi o seguinte, vamos supor que a gente tenha, por que tem hiperglicemia na gestação? Porque a placenta libera lá o hormônio placentário, o HPL lá, para poder estimular a produção de glicose, né? A mãe até começa a ter uma resistência insulínica, a glicose circula para ter glicose pro feto. Então, eu acredito que todos os nutrientes, macro, micro, eles vão ter que, de certo modo, aumentar um pouco na corrente sanguínea para poder chegar na placenta e para o feto. Eu sigo essa lógica, assim, quando eu vou raciocinar com essas coisas, assim, de metabolismo na gestante. Então, quando ele coloca aqui que há uma diminuição significativa na produção de colesterol durante a gravidez, aí a gente tem que lembrar que o colesterol, uma coisa assim que eu ouço muito falar e me irrita, é quando alguém fala assim, tá bebendo óleo, seu colesterol vai aumentar. Não, gente. O colesterol é de origem animal. Óleo vegetal não aumenta colesterol. Então, só quem produz o colesterol é um animal, e nós somos animais, e assim a mulher também, a grávida também, ela precisa aumentar esse colesterol para poder passar para o embrião, para o feto, que também é um animal, e precisa de colesterol para poder fazer a síntese das membranas, tá certo? Dentre outras coisas. Eu era botar de verde, que verde é o errado. O amarelo é o certo. Então, assim, dificilmente eu ia marcar alguma coisa que botasse aqui, que diminui alguma coisa na circulação sanguínea, tá certo? O segundo trimestre é caracterizado por uma lipólise intensa, levando a uma diminuição dos níveis de triglicerídeos. Outra questão, assim, que no começo eu fiquei pensando, será que tem uma lipólise intensa para gerar mais colesterol para o feto?
Mas aí, gente, também a gente pensa assim, a mulher, ela engorda, né, na gravidez, e ela precisa ter uma reserva, e essa reserva ela precisa ter para ela produzir o leite no futuro, tá certo? Então, ela precisa se alimentar mais, tanto por conta do ser que está ali crescendo dentro dela, e pensando também no futuro, na amamentação, tá certo? Não faz sentido uma mulher ela perder peso, ela tem uma lipólise na gravidez, e assim, e se ela tivesse uma lipólise intensa, ela não teria uma diminuição dos níveis de triglicerídeos, ela teria um aumento, tá certo? Pode até ser, vamos supor assim, que no segundo trimestre ela tenha, vamos supor que tenha essa lipólise intensa, mas levaria a um aumento dos níveis de triglicerídeos, não diminuição, tá certo? Mas eu não pensaria nada assim que espoliasse a mulher, tá certo? Posso ser que no segundo trimestre ela tenha isso aqui e no terceiro ela ganhe, enfim, é realmente informação que eu não tenho, mas isso aqui, diminuição dos níveis de triglicerídeos, contradiz a lipólise intensa, tá certo? Ou uma coisa ou outra. Eu só falei isso para não generalizar, tá certo? E possa ser que no segundo trimestre possa acontecer até uma coisa que quebra essa regra de ela acumular mais. Em geral, eu penso assim e consigo acertar as questões. O terceiro trimestre é marcado por uma redução acentuada na síntese de ácido graxo. Novamente, redução acentuada na síntese de ácido graxo. E assim, o terceiro trimestre, talvez, isso aqui de lipólise intensa possa estar correta, mas olha aqui, terceiro trimestre é marcado por uma redução acentuada da síntese de ácido graxo. Não, gente. Aumenta a síntese. A mulher precisa, é nesse momento aí que eu acho que ela precisa ter reserva, tá certo? Durante a gravidez, ocorre um aumento na lipogênese, ou seja, aumenta a produção de lipídios e a elevação dos níveis plasmáticos de triglicerídeos e colesterol. Essa para mim ficou perfeita, porque assim, ó, ela vai de encontro ao meu raciocínio, de que ela faz a lipogênese, ou seja, ela aumenta o peso, ela cria uma reserva, ao mesmo tempo também que eleva-se níveis plasmáticos de triglicerídeos e de colesterol. Então, ela tem sim uma lipólise para poder liberar o colesterol e o triglicerídeo, da mesma forma que ela também acumula, ela anaboliza. Mas o saldo total é anabólico, tá certo? A gravidez resulta em uma redução constante dos níveis de HDL. Também não, tá certo? Nunca ouvi falar sobre isso. A letra D fez muito mais sentido. Gente, se alguém errou aqui a 53 e pensou diferente, pode falar, tá certo? A mesma coisa, pessoal, é a imunidade, por exemplo. Eles falam, quando bota do metabolismo ou alterações imunológicas na gravidez, e fala que a mulher ela tem uma diminuição da imunidade celular, isso é verdade, para evitar que ela ataque o próprio concepto, tá certo? Então, tem isso também da imunológico, tem também coisas assim relacionadas que ela aumenta o volume circular efetivo dela, ela aumenta o volume de sangue, porque ela está se preparando para perder 0,5 litro de sangue, que é o parto vaginal. O parto cesariano perde 1 litro, ele é menos fisiológico, tá certo? Então ela se prepara, ela faz uma hipervolemia, ela aumenta um pouco a massa eritrocitária, mas ela aumenta também o volume, aí acaba fazendo uma anemiazinha relativa, tanto que o corte do HB para gestante é um pouco menor, tá certo? Fernanda, de 26 anos de idade, primigesta, acaba de dar à luz a um bebê saudável em um parto vaginal. Durante a avaliação pós-parto, o obstetra identifica uma laceração perineal. Ele decide explicar para Fernanda a respeito dos diferentes graus de lacerações perineais, utilizando exemplos para descrever cada um. Então, assim, com base nessa situação hipotética,
e considerando a descrição dos graus de laceração perineal, assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta. Eu realmente espero, assim, que tenha sido erro de digitação de gabarito, porque se você me perguntar se eu memorizei essa escala, eu digo, em algum momento da minha vida eu memorizei, mas hoje eu não tenho ela de cabeça, porque eu sigo a lógica, pensando que é uma coisa progressiva. Eu sei que o grau 1 vai ser o menor possível, né? E que ele bota aqui, apenas envolve a pele do períneo e a superfície vaginal, que é a mucosa vaginal, sem envolvimento dos músculos subjacentes. Faz muito sentido isso aqui ser um grau 1. Porque eu não sei mais o que poderia ser um grau 1. O que estaria antes disso seria o quê? Arranhar, passar o vento, assim, não. Então, eu não consigo imaginar uma coisa menor que isso. Grau 1 envolve a pele, os músculos perineais e a mucosa retal. Aqui é sacanagem, pô. Ou seja, aqui já foi uma laceração total. Chegou até o reto, fez uma fístula. Reto vaginal. Então, aqui, a gente vê que, por questão de continuidade, não tem como, tá certo? E aí eu falo, quem erra essas questões erra por erro de continuidade. Não percebe a sequência. Grau 2. Estende-se até o músculo esfíncter anal, envolvendo o esfíncter. Assim, se aqui ele fala que pode pegar músculo, eu posso supor que o grau 2 talvez pegue, sei lá, tecido adiposo, músculo, mas não chegar até o esfíncter, sabendo que tem graus maiores. Mas vamos lá. Grau 3, ulceração que se estende através da pele, dos músculos do períneo e do esfíncter anal, alcançando a mucosa retal. Ou seja, repare o grau 3, que ele é completo. Ele alcança a mucosa retal. Mas olha o grau 4. Envolve apenas a pele e os músculos perineais, sem atingir o esfíncter anal. Não faz sentido o grau 3 ele atingir o esfíncter, o músculo, a mucosa, e o grau 4 não. Aqui é a definição de grau 4, tá certo? E aqui é a definição de grau 2, tá certo? Aqui é a definição de grau 3, e aqui é a definição de grau 1. É o gabarito correto. Aí vocês podem se questionar porque a banca deu gabarito à letra D. Também concordei com essa questão, não. Marquei letra A. É aquela coisa que é matemática, saca? Tem um dia, eu lembro que uma pessoa falou que não concordava com matemática. Eu falei, porra, mas assim, não é questão de, assim, que você não concorda, que a gente não... É uma questão que é a classificação, assim. Então, vai ter troca de gabarito ou vão anular. Não tem como, assim. Até pelo raciocínio, assim, pelo erro de continuidade, entende? Não concordo com gabarito, assim como você. Eu acho que vai ser letra A. Aposto para vocês que muitos cursinhos iam, sei lá, ia inventar alguma coisa para justificar porque o autor pensou nisso aí, escreveu. Mas, enfim, tá obviamente errado, tá certo? Um obstetra em treinamento está revisando as diferentes manobras utilizadas para se resolver a distócia de ombro durante o parto. O mentor mostra uma lista de descrição e pede a ele para associá-las ao nome correto da manobra. Dentre diversas descrições, o mentor apresenta a seguinte: esta manobra envolve colocar a mãe na posição de 4 apoios, na esperança de aumentar o diâmetro biacromial e facilitar a rotação do ombro fetal. E é a manobra de Gaskin, tá certo? É a de Gaskin. As que mais caem, geralmente, é McRoberts. Geralmente eles perguntam qual é a primeira, a que você faz uma hiperabdução da coxa com a pressão leve suprapúbica, McRoberts. Eles, às vezes, gostam de perguntar também Zavanelli, que é que você empurra o bebê de volta
para fazer cesárea, quando vê que não vai sair de forma nenhuma, assim, é a última, assim, o último degrau, assim. Não tem o que fazer, faz isso, tá certo? Tem Ruby 1, tem Ruby 2, 1, 2, 1, 2, que são manobras rotatórias, UDIs também, e já QME tem alguma coisa de liberar o braço anterior, tem alguma coisa relacionada a isso, de tirar um braço primeiro, depois rodar. Gaskin, tá certo? Essa daqui é Gaskin, Mac Roberts. Tem uma também que de vez em quando quer, que é de Maurice Soul, que parece muito com uma dessas daqui, mas eu não lembro de cabeça, não. Eu preferi memorizar Mac Roberts, Gaskin, memorizar Zavanelli e esse Jaquemie, que tem uma coisa a ver de tirar um braço primeiro. Woods e Rubinson, Woods é uma coisa que roda, faz uma rotação, e Ruby 1, Ruby 2, Ruby 2 eu não sei. Se eu não me engano, o Ruby 1 tira o braço posterior, uma coisa assim, para facilitar a descida. Tem umas coisas dessas de tirar o braço mesmo, para quando tem distância de... Mas a pior de todas é a Zavanelli. Para não marcar a Zavanelli assim como primeira opção, a primeira é Mac Roberts. Vamos lá. Júlia, de 28 anos de idade, está no primeiro trimestre de sua primeira gestação e tem apresentado vômitos frequentes, que a levam a... gente, só um parênteses. Por que eu parei de memorizar Morisot, Rubin? Porque é muito raro cair em prova. Quando cai, é quase sempre assim, 50% Mac Roberts, tá certo? Ou, antigamente, caía, até parou de cair esse conceito, que é de Cristelé, que não é para fazer, que é proscrita. Júlia, de 28 anos de idade, está no primeiro trimestre de sua primeira gestação e tem apresentado vômitos frequentes que a levam à desidratação e perda ponderal. Após a avaliação inicial, o obstetra suspeita de hiperêmese gravídica. No entanto, é essencial descartar outras patologias não relacionadas à gravidez que se podem manifestar de forma semelhante. Com base nessa situação hipotética, a cenário alternativa que apresenta uma condição não relacionada à gravidez, que pode ser uma causa secundária de sintomas semelhantes à hiperêmese. Então, isso aqui bugou um pouquinho, assim, que pode ser uma causa secundária de sintomas semelhantes à hiperêmese, mas a gente tem que lembrar um pouco da fisiologia da hiperêmese, né? O que é que acontece? Quem é que tem hiperêmese gravídica, assim, radical? Gemelar, a mola, tá certo? Algumas mulheres também com predisposição, que é o HCG, que vai fazer essa hiperêmese gravídica. O responsável pela hiperêmese gravídica é o HCG, tá certo? E aí, se a gente parar para pensar que, eu já falei disso até em outras aulas, que o HCG, ele tem uma estrutura muito semelhante aos hormônios hipofisários, que eles são muito parecidos e, às vezes, quando um aumenta ou quando um diminui, altera todo o ciclo de feedback da hipófise. Tem uma situação que pode levar, sim, à hiperêmese gravídica, que é quando você tem TSH alto. E você pode ter TSH alto no hipertireoidismo, você pode ter TSH alto também no hipotireoidismo, tá certo? E esse TSH, como ele se parece com HCG, ele pode levar à hiperêmese gravídica, tá certo? Então, o que é a questão que a condição não relacionada à gravidez, esse não é o que não, para marcar o não, que não é relacionado à gravidez, seria o hipotireoidismo. Que esse TSH do hipotireoidismo estaria aumentando estaria agindo como se fosse o HCG, induzindo aos vômitos, tá certo? Isso aqui já foi uma questão muito difícil também, que é um conceito parecido, né, uma prova da USP,
eu não lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, em que tinha uma paciente que era mola, alguma coisa assim, e que fazia sintomas como se fosse um hipertiroidismo. E ele tentava bagunçar a cabeça para achar que era uma coisa primária, mas não era. Era por conta do excesso de beta-HCG. 57. É outra questão assim que você acha a melhor resposta, mas acerca do diagnóstico de diabetes na gestação, é correto afirmar que, gente, se eu estiver errado, por favor, corrijam, tá certo? São duas medidas mesmo Não, é uma medida só. para ser diabetes. Na gestante Boa, é porque uma. assim meu coração ficou assim, contável, porque é o tipo de prova que para você duvidar de uma coisa que você já está bem consolidado na sua cabeça, entende? Então, essa 57, deve aqui ele botou duas medidas maiores ou iguais a 92, define diabetes gestacional. Vamos supor que seja. Mas assim, gente, ele não falou o tempo de gestação, tá certo? Não falou quando foram essas medidas. Ele não falou, por exemplo, se eu tivesse uma medida aqui de 127, ele botou diabetes na gestação, ele não falou diabetes gestacional. Então eu não posso brigar por conta disso. Então, maior que 92 define pronto. Mas aqui ele bota diabetes gestacional. É diferente. Pensa assim, diabetes na gestação pode ser uma DMG, pode ser uma paciente que é diabética e engravidou. É diabetes na gestação, tá certo? Que a gente também pode chamar de diabetes. Mas duas medidas maiores ou iguais a 92 definem. Eu marquei essa, óbvio, porque aqui eu acho que ele quer dizer que seria um diabetes prévio. Eu interpretei assim, já que ele mesmo já deu spoiler aqui na letra A, que é o que ele quer falar. Maiores ou iguais a 92 define diabetes prévios. Não. Aqui teria que ser maior, igual a 126. Aqui ele trocou o exemplo, né? Aqui ele deu a melhor resposta, mas está errada. Aqui ele bota duas medidas maiores ou iguais a 126 indicam a necessidade de realizar o TOTG de jeito nenhum. Teria que ser menor que 92 para você realizar o TOTG, se disponível. Se não for disponível, eles aceitam, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Febrasgo aceitam 92 apenas como critério, tá certo? Se você só puder fazer o teste de jejum. Até porque o TOTG, ele começa com glicemia de jejum. A glicemia de jejum faz parte dele, tá certo? Então tá errado. E o TOTG, para rastreamento de diabetes gestacional, requer dois valores alterados, como eu disse, basta um. Tanto é que tem lugar que não tem um TOTG e repete a glicemia de jejum no segundo trimestre. Agora, além disso aqui tá errado, por ser duas medidas maiores ou iguais a 92, e se essa medida aqui, eu vou anotar aqui, ó, apareceu lá, DECO HGT igual a 438. É maior ou igual a 92, né? Não deixa de ser. Mas, tudo bem que não é o HGT, vamos supor a glicose, glicemia de jejum. Vou trocar aqui. Não define diabetes gestacional, pode ser uma diabetes prévia. Então, é uma questão que tem que ser anulada. Ela está toda errada. Mas, assim, na prova, gente, claro que a gente vai marcar 6, né? Até para não passar raiva na correção, esperando recurso, isso gera ansiedade, tá certo? Assinale a alternativa que não apresenta uma causa de oligoâmino. A gente pensa em oligoâmino em tudo que dificulta a urina do feto, né? Dificulta a micção do feto. Ou
alguma coisa também que atrapalhe. De certo modo porque se o bebê está recebendo pouco sangue, ele está sendo hipoperfundido, ele vai urinar menos, né? Quando a gente tiver um paciente na UTI com hipoperfusão, ele cai o débito urinário. Então, quando você tem um CIUR, ele vai urinar menos, então ele vai ter um oligoâmino, beleza? Insuficiência placentária também, pelo mesmo raciocínio, você vai restringir a chegada ali de sangue, você vai causar uma hipoperfusão, diminuição do fluxo sanguíneo, consequentemente vai também reduzir o fluxo urinário. Pré-eclâmpsia, que é uma doença, uma vasculopatia também, né, ali que você vai diminuir. É por isso que aumenta a pressão arterial, porque os vasos eles vão ficando com uma resistência maior e a mulher tem que aumentar a pressão arterial para garantir que vai chegar sangue no feto. Pós-datismo também causa oligoâmino, tá certo? Aqui nesse caso ele começa a crescer demais e agora aqui não apresenta uma causa de oligoâmino, é um DM descompensado, porque aqui você vai causar diurese osmótica, aí você causa polidrâmio. Então, assim, o bebê macrossômico, lembra que ele começa a produzir insulina, tá certo? Em excesso por conta da hiperglicemia materna. Por isso que ele cresce, porque a insulina é o maior hormônio anabólico que a gente tem, tá certo? Por isso que ele fica grande, por isso que ele urina mais também pela diurese osmótica. Então, diabetes mellitus descompensada é a causa aí, que causa polidrâmino, não oligoâmino. E só um parênteses, esses bebês, eles fazem hipoglicemia, tá certo? Quando nascem, porque de uma hora para outra ele estava recebendo lá o açúcarzinho dele, começa a produzir um bocado de insulina e para, do nada, ele faz hipoglicemia. Faz hipocalcemia também, tá certo? Aí, falando de hipocalcemia, sempre que vocês verem um bebê convulsionando, ou hipotônico, ou que não está responsivo, sem nenhuma causa assim aparente, desconfie de rastreie na questão hipoglicemia e hipocalcemia. Mariana, de 27 anos de idade, está no segundo trimestre de sua gestação e durante uma consulta de pré-natal, ela mencionou que nunca tivera sintomas relacionados a sífilis e não tem história conhecida de contato com a doença. No entanto, um teste de rotina revelou um VDRL em distribuição de 1/4. Isso aqui pode ser um falso positivo. Considerando esses achados, o obstetra decidiu tomar medidas adicionais para confirmar ou descartar a infecção. Com base nessa situação hipotética, a cenário alternativa que apresenta a etapa mais indicada para se confirmar o diagnóstico de sífilis em Mariana. Talvez algumas pessoas assim marquem a realizar o tratamento por se tratar de gestante. Mas ele está perguntando outra coisa, ele está perguntando a confirmar o diagnóstico de sífilis. E para confirmar aqui, teria que ser um teste treponêmico, tá certo? Específico, com esse aqui, o FTABS ou TPPA. Seria a resposta, tá certo? E por que não o PCR? Assim, o teste treponêmico, ele indica se a pessoa ela teve contato ou não, tá certo? O PCR seria se tivesse, no caso, um treponema ali ativo. Ele poderia ter um falso negativo. Repetir o teste BDRL em 2 semanas não ia ajudar em nada. E a letra E, assim, não condiz com o que está sendo perguntado. Pode ter gerado um pouco de dúvida em relação ao teste rápido para sífilis, mas, assim, na minha ignorância, eu não sabia se ele era treponêmico ou não. E como tem um aqui dizendo que tem um treponêmico específico, é o que eu marquei e é a resposta também. E a última é uma questão de Letícia, de 38 semanas. Ela foi levada para um socorro porque ela teve uma crise convulsiva, tônico-clônica, e ela não tem histórico de epilepsia, e na admissão ela está com uma PA elevada, uma eclâmpsia, na verdade. E ela apresenta edema em membros inferiores e proteinúria de 3, em exame de urina de rotina,
o neurológico estava normal, exceto por uma leve cefaleia. O obstetra avaliou Letícia e suspeitou de iminência de eclâmpsia. Eu fiquei um pouco com dúvida aqui nesse termo aqui, se seria isso aqui mesmo. Porque se fosse uma prova aberta, eu escreveria eclâmpsia, porque ela convulsionou. Então, para mim, se teve convulsão, é eclâmpsia. Iminência de eclâmpsia é quando você está na iminência de ter a convulsão. Mas ela já teve, ela chegou, assim, no hospital por conta da eclâmpsia. Eu não sei se o diagnóstico, assim, ele é momentâneo, assim. Teve eclâmpsia, passou, agora ela tem iminência de eclâmpsia, não sei. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais indicada para a paciente. Aqui seria administrar sulfato de magnésio para a prevenção de novas convulsões e induzir o parto imediatamente. Esse imediatamente aqui, eu fiquei assim um pouco com dúvida, porque até onde eu lembro, a gente tem que estabilizar a mulher primeiro, assim, não é para sair correndo tirar o bebê, tá certo? Você estabiliza, dá o sulfato de magnésio, faz a estabilização e faz o parto. Mas é o gabarito, eu também não achei outra melhor. Por exemplo, anticonvulsão, administrar fenitoína de jeito nenhum, tá certo? E aguardar um espontâneo trabalho de parto, não. Observar a Letícia por 24 horas para avaliar a necessidade de intervenção, também não. Realizar uma cesariana de emergência sem administração prévia de medicamentos, administrar antipertensivos, monitorá-la, esperar pelo parto espontâneo. Essa questão de administrar antipertensivo é para não ter pressa, porque essa pressão aqui, ela está mantendo uma pressão de perfusão placentária. Então, às vezes, baixar isso aqui não vai fazer mal para a mãe, assim, a curto prazo. Então, o que tem que proteger é da eclâmpsia, né? Por isso que eu faço sulfato de magnésio e mantém, mesmo no puerpério, porque ela tem risco de ter eclâmpsia no puerpério, por até 24 horas. Geralmente, esse puerpério é feito em UTI, tá certo? Ela fica 24 horas na UTI, depois ela vai para o alojamento conjunto, fica mais 24, e se não tiver nenhuma outra alteração, ela vai para casa, depois de 72 horas, tá certo? Eu só fico um pouco com dúvida aqui nessa questão de iminência de eclâmpsia. Então é isso, pessoal. É uma prova que ela... Ô, Joab, Oi? licença rapidinho. Essa última questão, eu fiquei em dúvida na letra D. Na letra D? Se ela teve eclâmpsia, porque se ela teve eclâmpsia, não tem que resolver a gestação? Mas é aí que eu falo para vocês, que eu falei até bastante. Eu falo que essa prova ela é vaginalista. Ou seja, é uma prova que detesta cesariana. Então, a via do parto, ela não precisa ser cesariana, não. Ela pode ser via vaginal, tá certo? Tá bom. É um conceito assim que eles botam às vezes a cesárea para a gente ir de cara assim na cesárea, mas até se você pensasse assim na D, se tivesse, por exemplo, realizar uma cesariana de emergência, sulfatar e realizar uma cesariana de emergência, ficariam assim mais duvidosa ainda, entendeu? Mas é uma Entendi. prova de todas as questões que a gente viu até agora, eles são muito radicais para não querer cesárea. É por isso que eles botam aquela classificação de Robson, tá certo? Tá bom. É uma classificação que você vê que a cesariana, ela meio que vai piorando o número do Robson. Quanto tiver menos cesárea, ou não fizer cesárea, é um Robson menor. E induzir o parto imediatamente, deve ser talvez imediatamente, pensando, porque como ele vai induzir o parto, ele quer, assim, resolver a gestação da forma mais rápida, que não seja cesariana, entendeu? Entendi, obrigada. Eu acho que só faltou aqui, para essa questão ficar mais completa, é ele deixar claro, assim, que após a estabilização induzir o parto. Aí, para mim, ficaria, assim, perfeita. Sim. É igual a prova de pediatria, que eu falo bastante. A prova de pediatria, ela não gosta que você peça exames
para diagnosticar as coisas, ela quer que você diagnostique de forma clínica. A prova de pediatria não gosta de baquetrinha, a prova de pediatria, ela detesta quem contraindica o aleitamento materno. Então, toda prova tem uma ou duas questões em que vai te forçar a pensar assim, em suspender o aleitamento materno, mas vai ter uma alternativa que vai ser a solução dos problemas. Então, eu acho que o Bishop também, ele sempre fica olhando o Bishop assim, cai bastante nesse contexto de indução do parto. Quem faz a prova parece que quer diminuir a taxa de cesariana no Brasil, que é a segunda maior do mundo inteiro, caso caia em prova, tá certo? A fonte foi o Instagram. É isso, pessoal. Foi uma prova que eu achei assim, uma prova bem feita, uma prova assim condizente assim com quem estudou, repetiu assim de certo modo o padrão assim, o modo dela. O ruim é que tem alternativas que estão até corretas, mas que não foram gabarito. E tem umas que estão erradas, como essa daqui da glicemia, que pode até ser anulada, mas também não atrapalharia tanto o raciocínio de quem soubesse o conceito, tá certo? Mas como anularam a questão porque estava assim, ó, RN de 39 dias, ainda que não envolvesse nada a resposta, e eles anulam mesmo, tanto que se vocês forem olhar, tem várias questões anuladas de concursos prévios, eu não duvido que essas questões aqui que a gente falou, elas sejam anuladas ou tenham um gabarito trocado, tá certo? Eu não sei se o Sul São Paulo, a Quadrix, eles trocam gabarito. Tem banca que não troca. Se eles deram um gabarito e for outro, eles anulam a questão, tá certo? A gente tem que checar isso. Outra informação também, caso alguém saiba, e possa responder, é se quando anula a questão, se todo mundo ganha ponto, ou se ninguém, a questão, digamos assim, a prova passa a ler menos. Alguém sabe dizer? Então, normalmente